Então, pessoal, um dos aspectos negativos abordados aqui desse tecnocentrismo, né, dessa mentalidade tecnologista, é justamente não ver a tecnologia como uma expressão da atividade humana, né, como um fenômeno da atividade humana. É como se isso estivesse se desprendendo do ser humano, fosse algo à parte, algo separado, algo independente da atividade humana. E é claro, pessoal, que mostrar que esta tecnologia é independente, né, é algo à parte, isso, pessoal, tem um objetivo, né? Há algo por trás disso. E será abordado ainda aqui nesta aula. Nós temos aqui a menção a alguns trechos da obra de Vieira, né? O ser humano não pode ser definido apenas como um homo faber, né? Apenas como um homem que faz. Ele também deve ser definido como homo sapiens, né? Um homem que pensa. E a gente acaba se deparando aqui com 3 dimensões da atividade humana. E é importante também, pessoal, a gente prestar muito bem atenção nessas 3 dimensões, porque pode cair na prova, tá ok? Então, o ser humano não é apenas um homem que faz, não é apenas um homo faber. Nós temos 3 dimensões. A teoria, que é relativa ao conhecer, a praxis, que é relativa ao agir, e a poiesis, que é relativa ao fazer. E para que o homem se desenvolva, né, é necessário integrar o conhecimento dessas 3 dimensões, né? Essas 3 dimensões devem se desenvolver. No que diz respeito à tecnologia, né, nós temos aqui uma referência feita à poiesis, que é a dimensão do fazer, correspondendo à atividade produtiva. E vale lembrar, pessoal, atividade produtiva, nós temos aí implícita, né, a palavrinha consciente, tá ok? É sempre importante a gente destacar isso. Atividade produtiva consciente. Quando a gente fala consciente, a gente já está fazendo uma diferenciação com os demais animais. E Vieira, a todo momento, ele faz isso, né? Chega a ser bastante repetitivo fazer essa comparação do homem com os demais animais, né? Ele é tão repetitivo que a gente acaba decorando mesmo, né? Não se esquece de forma alguma, né, essas características que Vieira nos traz. Então, o homem que produz, mas produz de forma consciente, é justamente esse produzir conscientemente que o torna diferente dos demais animais. Há animais que produzem, mas não por conta de uma consciência, não por conta de uma projeção que esse animal faz, mas sim por conta de uma característica biológica que já é inata a este animal. É como se aquela informação de produzir já estivesse gravada no animal, ok? E essa informação, ela não tem como sair deste animal, né? Ele já nasce com ela, ele não adquire esta informação de produzir. Faz parte justamente do próprio instinto do animal. Já o homem não. O homem adquire. Por isso que é costume a gente dizer, né, nessa mesma epistemologia que está sendo utilizada aqui, que o homem não é. O homem está sendo, né? O homem, ele está sempre nesse movimento de se produzir, ok? Mas outra grande característica da dialética, essa movimentação, ok? O homem não nasce homem, né? Ele se torna homem. Pois bem, então nós temos aqui a tecnologia ligada à poiesis, que é a dimensão do fazer. Nós podemos ter aí na prova, por exemplo, a poiesis relacionada a uma outra característica, como, por exemplo, ao agir, né? Então é importante a gente ter muito bem claras aí essas 3 dimensões e as suas características, ok? E essa atividade produtiva faz parte da cultura do homem.
E como nós temos aqui, cultura tem origem no termo colere, que significa cultivar. Isso quer dizer que se cultiva tanto a natureza humana, com vistas ao desenvolvimento pessoal e dela própria, quanto a natureza externa, em que se situa a atividade produtiva, a qual gera a tecnologia. Então, ao cultivar, o homem tanto modifica a própria natureza, quanto a natureza humana, né? Aquilo que eu falei anteriormente, né? Quando o homem cultiva, quando o homem age sobre a natureza, né? Ele está agindo sobre algo, né? Aqui, no caso, ele é o sujeito, né? Ele está agindo sobre algo, mas o reflexo dessa ação, né, acaba também se refletindo nele mesmo. Por quê? Porque ao agir sobre a natureza, ao produzir, né, o resultado dessa produção vai contribuir para o desenvolvimento dele mesmo. Okay? Então é como se ele produzisse algo para ele mesmo. Então ele é o sujeito e vai ser também o objeto disso, né? Ele sofre a ação da sua produção. Consequentemente, a gente pode dizer que o homem também vai sofrer uma ação da própria técnica, né? Agora, é claro, sempre entendendo a técnica, sempre entendendo a tecnologia, né, como algo desenvolvido pelo homem. Em nenhum momento a técnica vai ser vista como algo ruim, como algo bom, né? Se a finalidade de uma máquina, por exemplo, né, está sendo obtida, né, se o objetivo está sendo alcançado por meio de uma máquina, então essa máquina é boa, né? O que vai definir se ela é uma máquina má, enfim, e até porque a gente não poderia atribuir essa qualidade a ela, né, de uma máquina ruim, né? Isso não seria possível, mas mesmo se fosse possível, na verdade, essa qualidade deveria estar sendo relacionada ao homem, né? Porque aquilo que a máquina atingiu, aquele objetivo, na verdade, foi um objetivo visado pelo homem. Então, é ao homem que nós devemos atribuir essas qualidades. Um grande exemplo são as bombas atômicas, né? No caso aí mais específico, as que foram lançadas no Japão. Tomando por base uma análise estritamente tecnológica, né? As duas bombas, elas foram boas. Por quê? Porque elas atingiram os objetivos destinados, né? Os objetivos estabelecidos, né? Então elas foram boas, né? Elas foram eficazes, né? Agora, no que diz respeito ao reflexo disso na sociedade, né? Obviamente nós tivemos aí uma finalidade totalmente reprovável, né? E isso deve ser direcionado ao homem, okay? Porque é o homem que tem essa finalidade. A máquina por si só, ela não tem finalidade, ela não tem sentimentos, né? Então, apenas quando há essa antropomorfização, né, que as pessoas começam a atribuir esses valores à máquina. Daí o perigo que tem, né, de haver essa antropomorfização. Então, a gente tem aqui o pensamento, né, de Vieira Pinto como uma possibilidade para se refletir sobre esse problema do tecnocentrismo, mais especificamente esse problema sendo abordado no campo pedagógico. Em vez de entificar, endeusar, trata-se aqui de politizar o tema da tecnologia, que é importante, né? Politizar, no sentido de emergir como problemático aquilo que para muitos é visto como resolvido ou a solução de todos os males, né? O famoso discurso de que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. O que vai definir se ela vai resolver os problemas ou não é justamente a finalidade que o homem está dando para essas máquinas, né? E para se entender perfeitamente esse conceito de tecnologia, Vieira nos traz aqui 3 pontos importantes: aproximar-se da essência da técnica,
ok? Então, antes de estudarmos especificamente a tecnologia, é importante a gente entender o conceito de técnica, e isso nós encontramos no capítulo 3, na obra O Conceito de Tecnologia, né? Se Vieira defende que a tecnologia seja vista como uma epistemologia da técnica, né? Ou seja, como uma ciência da técnica, a técnica que sendo o objeto de estudos dessa ciência, é importante a gente entender o que é técnica, né? Se eu estou dizendo que técnica é objeto de estudos, eu tenho que primeiramente saber o que é técnica. E Vieira traz a definição de técnica, traz a sua definição de técnica e também as definições equivocadas de técnica. E por que são equivocadas? O que há por trás dessas outras definições de técnica, ok? Então, para se estudar a tecnologia, nós temos esse primeiro ponto: aproximar-se da essência da técnica. Depois, visualizar o significado do seu papel, qual é o papel da técnica, e compreender a razão das grandes transformações experimentadas ao longo do tempo. O que está por trás dessas grandes transformações, ok? Isso também é muito importante. No ponto, o conceito de tecnologia em Vieira Pinto, nós temos aqui 4 significados centrais, né, de tecnologia. Também outro ponto muito importante para nós aqui, pessoal, é compreender estes significados centrais. Escrevam do lado, né? É importante a gente a todo momento fazer essas anotações, para isso ficar mais fixado em nossa mente, né? Para todo momento a gente fazer essa retomada, tá ok? Então, nós temos aqui 4 significados centrais. Depois a gente vai ver qual desses significados, né, a Vieira adota. No primeiro significado, nós temos tecnologia como epistemologia da técnica. Alguns cursistas perguntaram sobre esse termo epistemologia, né? Porque a todo momento, de fato, ele está presente nesse texto, né? O que é epistemologia? A gente pode entender aqui epistemologia como um conhecimento científico, né? Então, o conhecimento científico que gira em torno de um objeto, né? Nesse caso específico aqui, pessoal, da tecnologia, neste primeiro significado central, né, que é justamente o da epistemologia da técnica, a gente pode entender como um conhecimento científico que estuda a técnica, né? Então, nessa epistemologia da técnica, nós teríamos conceitos, nós teríamos discursos, nós teríamos formas de se estudar a técnica, ok? Nós teríamos a ciência da técnica. Da mesma forma que a gente tem a ciência dos animais, a ciência da linguagem, enfim, a gente vai ter aqui a ciência da técnica, que é justamente a tecnologia. Essa é um dos 4 possíveis significados para o termo técnica, ok? O termo tecnologia, perdão, que é a ciência da técnica, né? Essa epistemologia da técnica. E como o próprio Vieira nos diz, a técnica na qualidade de ato produtivo dá origem a considerações teóricas que justificam a instituição de um setor do conhecimento, tomando-a por objeto e sobre ela edificando as reflexões sugeridas pela consciência que reflete criticamente o estado do processo objetivo, chegando ao nível da teorização. Olha só, aqui nós temos a defesa explícita, né, dessa ciência da técnica. E vejam só, quando ele diz a ciência na qualidade do ato produtivo, né? Qualidade de ato produtivo, ou seja, a técnica sendo vista como uma adjetivação, né? Como uma qualidade, como esse ato produtivo se dá, né? Então, nós já temos aqui, pessoal, a defesa, né, do termo técnica sendo utilizado como adjetivo e não como substantivo, ok? A técnica em Vieira é utilizada no sentido
adjetivado, né, dessa qualidade, como se dá o ato produtivo, como ele acontece. Essa aqui é a técnica. Quando a gente substantiva, né, esse termo que é um adjetivo, a gente começa a criar um ente, né, um ser, digamos assim. E ao criar este ente, a técnica, começam a ser atribuídos a esse ente, né, começam a ser atribuídas qualidades. E esse é o grande perigo. Pois bem, nesse primeiro significado a gente tem aqui a discussão sobre os modos de produzir alguma coisa. E o autor do artigo interpreta esta citação, né, da qual a gente fez a leitura, partindo aqui de um esquema. A técnica é um ato produtivo, e nesse caso um ato humano, né? Por quê? Porque apenas o homem é capaz de produzir, né? E nessa condição de ato, ela requer um conjunto de considerações teóricas. Até porque quando a gente age, né, a gente age se baseando em conhecimentos, né? Como a gente vai produzir? A gente vai se utilizar de conhecimentos que são adquiridos historicamente, né? E esses conhecimentos são resultado dessas considerações teóricas. A gente teoriza, né? E essas considerações impõem a necessidade de um campo do conhecimento humano para aglutinar e consolidar tais reflexões. Então, se a gente possui conhecimentos que nos auxiliam nesse ato de produzir, seria importante, né, aglutinar, consolidar ou mesmo estudar estes conhecimentos, né, que nos ajudam neste ato de produzir. E justamente nessa aglutinação, nessa consolidação, né, nesse estudo desses conhecimentos, é que nós teríamos o surgimento dessa ciência, que estudaria a própria técnica, que é o que nós vimos aí. Esse campo que toma a técnica como objeto de suas reflexões, analisa criticamente, o que possibilita a construção do primeiro significado do termo tecnologia em Vieira Pinto. E aí que surge a ciência da técnica. E quando Vieira diz que este significado carrega o sentido primordial do conceito, nós já temos a defesa, né, dessa conceituação de tecnologia. Com o título de tecnologia, a constituição de uma ciência da técnica possibilita estabelecer foco para os estudos sobre esta em um campo específico, eliminando assim a fragmentação existente que caracterizaria os atuais estudos do tema. Então, como a técnica é vista de forma fragmentada, né? Não há uma disciplina, não há uma área científica para estudar especificamente a técnica, ela acaba sendo vista de forma, seja superficial, né, ou mesmo deturpada, né? Utilizando-se aqui o termo técnica como algo substantivado, né? E isto é um equívoco. Com o surgimento dessa ciência, né, haveria aqui estudos mais aprofundados sobre esse tema, né? Consequentemente, muitos equívocos, né, seriam superados, né? E a gente não teria mais essa fragmentação. E outro ponto importante, pessoal, dentro desse universo da tecnologia enquanto ciência da técnica, a gente teria aqui 4 tópicos: classificação das técnicas, a história das técnicas, a rentabilidade da técnica, o papel das técnicas na organização das relações entre os homens. Então, pessoal, partindo aqui dessa ciência da técnica, né, é como se Vieira estivesse estabelecendo essa ciência da tecnologia, da técnica, né? Pronto, surgiu. Nós temos uma ciência chamada tecnologia. Ok? Beleza. Agora, Vieira propõe, né, que dentro dessa ciência sejam abordados os seguintes tópicos. Aí ele traz esses 4 tópicos que estariam presentes no estudo da técnica, né? Então, é como se um dos objetivos de Vieira fosse justamente fundar
uma ciência da técnica, né? Então ele estaria não apenas fundando a ciência da técnica, mas também estabelecendo os tópicos que seriam abordados no estudo da técnica, que seriam exatamente estes 4 aí, tá ok? Então é importante também a gente ter muito bem em mente estes 4 tópicos. Depois, nós temos aqui a referência à técnica como um dado existencial do homem, né? Vieira também traz isso, a gente já falou aqui, esse modo de produzir, né? Que se refere justamente à técnica, é algo que existe simultaneamente ao homem, né? O homem, ele se constitui como homem a partir do momento em que ele passa a produzir a sua própria existência, diferentemente dos demais animais que não produzem a sua existência, né? O homem, ele tem de produzir a sua existência nessas contradições existentes, né? A natureza lhe impõe obstáculos e para superar esses obstáculos o homem tem de produzir, né? Então, essa produção justamente vem aí com a técnica, né? Essa produção ela vem juntamente com a técnica, como é produzido, né? A gente não pode produzir sem ter um modo de produzir, né? Então, essa técnica faz parte da própria existência, por isso que ele diz que é um dado existencial do ser humano, né? Define a qualidade de um ato material. Depois, o autor faz uma diferença entre máquina e técnica, né? No caso da máquina, seria uma própria corporificação da técnica. A máquina estaticamente constitui um corpo como qualquer outro, conforme imagem dos maquinismos, né? Por outro, dinamicamente, ela compendia um programa de ação. Nesse caso, a máquina representa uma das manifestações do processo de criação do humano por si mesmo. Em outras palavras, a máquina representa o aspecto estático e incorpora um programa de ação visível na sucessão de atos que ela própria executa, o que corresponde ao aspecto dinâmico, ou seja, a técnica. Contudo, nem toda técnica se concretiza em uma máquina. Por exemplo, o próprio ato, né, de cultivar, né, de jogar sementes no solo, né, com a própria mão, essa técnica, né, não constitui uma máquina, não se reflete em uma máquina, né? Então, toda ação, né, todo ato de produzir, seja ele desempenhado pelo homem, né, ou seja, utilizando-se do próprio músculo, né, do homem, como Vieira nos traz em sua obra, ou mesmo por meio de máquinas, né, há aí uma técnica. Há uma técnica. Agora, nem toda técnica se reflete em uma máquina. E ainda em relação a esse conceito de tecnologia, né, ele finaliza com o seguinte: o domínio teórico da técnica, ou seja, a tecnologia, né, liberta o humano de servi-la. Então, mais aqui uma vez, né, há essa defesa de se considerar essa ciência da técnica, né, essa epistemologia da técnica. Então, a gente já pode dizer, né, pode deixar bem claro, né, que há aqui a defesa de se entender a tecnologia como a ciência da técnica. Depois, a gente tem aqui a tecnologia como técnica, né? A utilização do termo tecnologia como sinônimo de técnica. E como nós falamos, né? Se eu estou considerando tecnologia como sinônimo de técnica, é importante eu entender, sim, mas e o que seria técnica? Para eu dizer que tecnologia é a mesma coisa que técnica, eu tenho que entender pelo menos um desses dois sentidos, desses dois conceitos, né? Então, qual é o sentido que se dá à técnica neste caso? E como nós podemos ver aqui, equivaler, né? Fazer essa equivalência tecnologia e técnica provoca perigosos enganos no julgamento de problemas sociológicos e filosóficos suscitados pelo desejo de compreender a tecnologia. Utilizar
tecnologia como sinônimo de técnica, né, é importante principalmente para os setores econômicos. Por quê? Porque essa imprecisão conceitual, né, quando eu digo que algo é outra coisa, sendo que eu não sei nem o que é essa outra coisa, obviamente gera essa imprecisão. E isso faz com que haja considerações, como nós podemos dizer aqui no artigo, ocas ou banais. É como se não pudesse haver aqui uma crítica mais feroz ou uma crítica mais objetiva, seja a técnica, seja a tecnologia. Por quê? Porque não se sabe ao certo o que é tecnologia e não se sabe ao certo o que é técnica. Então, consequentemente, fica mais difícil de haver esse tipo de crítica. E essa forma de se interpretar a tecnologia também faz relação com o próximo conceito. Tecnologia como conjunto de todas as técnicas. É importante destacar, conjunto de todas as técnicas que uma determinada sociedade possui. E neste terceiro conceito, né, Vieira nos traz duas possibilidades. A primeira é entender a tecnologia como as áreas mais desenvolvidas do mundo e projeta como sendo o único modelo tecnológico existente. Ou seja, se eu entendo tecnologia como um conjunto de todas as técnicas, né? Agora, não são quaisquer técnicas, são as técnicas mais desenvolvidas do mundo, né? Se eu entendo a tecnologia dessa forma, né, eu vou interpretar aquelas comunidades, aqueles países, né, que não têm as técnicas mais desenvolvidas do mundo como um país sem tecnologia. Se eu entendo que tecnologia diz respeito a um conjunto das técnicas mais desenvolvidas, aqueles países que não têm essas técnicas mais desenvolvidas seriam países sem tecnologia. Aqui nós temos um grande problema. Por quê? Porque justamente ao entender a tecnologia dessa forma, esses países buscariam imitar os países que têm essa tecnologia, né? Então, planejar o seu desenvolvimento com base nesses outros países, sem considerar a própria realidade, é um grande perigo. E esse processo de transplantação da tecnologia, como Vieira nos traz, né, traz muito mais lucros para os países que teriam essa tecnologia mais avançada do que os países que não têm essa tecnologia mais avançada. Por quê? Porque, como nós já falamos anteriormente, né, Vieira nos traz isso. No caso das máquinas que já estão sendo sucateadas nesses países desenvolvidos, né, máquinas já ultrapassadas, para justamente ainda lucrar com essas máquinas, elas são enviadas a esses países, né, uma vez que já existe esse discurso que esses países não têm tecnologia, são atrasados, né, consequentemente seria importante esses países importarem essas máquinas de fora. Então, essa importação, na verdade, é uma compra de máquinas já ultrapassadas, se considerando a tecnologia dos países que estão exportando. Então, esse discurso, né, de tecnologia como um conjunto das técnicas mais avançadas traz esse objetivo, né, de enriquecer mais ainda os países desenvolvidos, né, e gerar esse clima de desigualdade existente no que diz respeito ao universo da tecnologia. E qual seria um dos caminhos para isso, né? No lugar desses países subdesenvolvidos, né, e ele cita muito o Brasil, né, no lugar desses países ficarem importando essas máquinas que já estão ultrapassadas nesses países desenvolvidos, né? No lugar de se investir na máquina, é importante primeiramente investir em quem? No ser humano, né? Por isso que ele diz, o investimento deve ser no homem e não na máquina. Quando se coloca a centralidade mais na máquina que no humano, tem-se por pressuposto que a obra cria o homem.
quando é justamente o contrário, é o homem que cria a obra. Aqui nós podemos relacionar justamente com a educação, né? Não há a ênfase dada, mas a gente pode aqui relacionar, né? A própria formação do indivíduo, né? Investir no homem, investir em pesquisas e, infelizmente, né? Se tratando do nosso país, principalmente no atual contexto, né? A gente tem aí não muitas perspectivas de investimento em pesquisa científica, né? Quando a gente se depara com cortes de bolsas, né? Bolsas de estudos, investimentos em programas de pós-graduação, né? Então, infelizmente, esta é a nossa realidade. Vieira diz que deve-se investir no homem e não na máquina. No próximo significado, nós temos tecnologia como ideologização da tecnologia. É justamente aqui que a gente vai se deparar, né, com o tecnocentrismo, ok? Ideologização da tecnologia. A gente pode até fazer aí um tracinho e colocar tecnocentrismo. Isso, de fato, né, ganha uma importância muito grande em Vieira Pinto, né? Ele vai dizer que esse esforço de transformar a técnica em mitologia acaba se convertendo naquilo que ele chama de embasbacamento. E esse embasbacamento seria uma característica de um pensamento acrítico, né? Sem criticidade, que é tão presente nas sociedades contemporâneas. Essa ideologização da tecnologia, né, fruto aí do tecnocentrismo, envolve um estado de espírito eufórico e uma crença no seu poder demiúrgico, ou seja, no seu poder criador, né? E nesse sentido, essa tecnologia, esse aparelho tecnológico acaba sendo visto como algo que vai proteger o homem, vai conservar o homem. E nesse sentido, em vez de o homem fazer da máquina um instrumento de transformação, ele acaba vendo essa máquina como um instrumento de adoração. Há aqui o que ele chama de enfeitiçamento da maioria da população. E, segundo o autor, né, essas formas de ideologização da tecnologia podem, é importante a gente deixar isso bem claro, pessoal, incluir o esforço para mostrar que a tecnologia supostamente mais avançada só pode ser fruto dos países centrais. Lembra, pessoal, que a gente acabou de falar, né? Tecnologia é fruto dos países centrais. E como a tecnologia está sendo abordada como algo bom, então a gente deve valorizar esses países centrais. Por quê? Porque eles estariam trazendo algo positivo para nós. Então, pensar dessa forma, né, ideologizar a tecnologia dessa forma, né, é justamente valorizar esses países centrais por conta de sua tecnologia. Outro, procurar mostrar que a técnica desenvolvida nos países centrais é uma bênção para a humanidade em geral. Olha só, né? É uma bênção, né? Em outras palavras, deve-se valorizar esses países centrais, ver com olhos de gratidão, né, esses países centrais. Denunciar que as tentativas de se opor a esse desenvolvimento tecnológico correspondem a uma visão retrógrada de estudiosos românticos, né? Aqueles que criticam esse desenvolvimento teriam uma visão retrógrada. Aqui eu faço uma breve observação, porque Vieira não faz essa crítica, né? Ele não critica o desenvolvimento tecnológico. Ele critica aqueles que não veem como positivo o desenvolvimento tecnológico, né? Então, mais uma vez, é importante deixar claro aqui que Vieira valoriza o desenvolvimento tecnológico, né? É a favor desse desenvolvimento. Quanto mais desenvolvidas as técnicas, né, mais desenvolvido é o homem, mais evoluído é o homem, né? Agora, o que Vieira vai defender
é ver os reais objetivos, as finalidades, as condições sociais, né, que geram determinadas finalidades que as máquinas devem atingir, né, aí tudo bem, né? Então, o que Vieira defende é que a técnica, ou mesmo a tecnologia nessa ciência, não seja algo abordado de forma acrítica, ok? Então, deve haver criticidade no estudo disso, mas em nenhum momento criticar a técnica em si, criticar o avanço tecnológico, ok? Ele é a favor desse avanço. Então, essa ideologização da tecnologia visaria aqui dois resultados: revestir a sociedade de valor ético positivo e utilizar a técnica como instrumento para silenciar as manifestações políticas. Porque muitas vezes, né, na verdade, a maioria das vezes, quando se fala em tecnologia, né, não é abordado essa questão política, né? Não é abordada a questão crítica, o que está por trás disso. É como se fosse algo desprendido do contexto sócio-histórico. E essa ideologização da tecnologia que proporcionaria essa ideia da era tecnológica. Nós estaríamos vivendo uma era tecnológica. Em outras palavras, é como se a técnica só existisse agora, né? Quando Vieira faz essa abordagem à luz da antropologia cultural, né, ele deixa muito bem claro que a técnica sempre existiu, né? Então, essa ideia de era tecnológica, o que está por trás disso é justamente valorizar esses lugares centrais, né? Mostrar que a tecnologia, como é algo bom, a gente deve rebater as críticas feitas a essa tecnologia. Em outras palavras, defender o ponto de vista de que a sociedade atual, né, é a melhor de toda a história. E é justamente nesse aspecto que Vieira vai concentrar o foco de sua análise, né, nessa visão otimista de que a tecnologia representa tudo de bom que pode existir na sociedade. Posteriormente, o autor trata aí da antropomorfização da técnica, né? A técnica se transforma em uma entidade, né? Consequentemente, a gente tem aí a tecnificação do homem, né? O processo inverso, né? E isso, pessoal, acaba escondendo o papel do ser humano nesse processo de criação, né? O ser humano acaba sendo apagado. Há aqui um destaque à própria máquina, né, ou à própria técnica, né, o modo, né, e isso acaba assim, silenciando o ser humano como o verdadeiro criador. E depois o autor nos traz aquele percurso histórico que nós já fizemos na aula de número 3, do conceito de tecnologia, né? Nessa aula, Vieira nos traz aqui a evolução do conceito de técnica, né? De adjetivo, né? Ou seja, o modo de produzir, né? Isso passou para o próprio agente, ou seja, a técnica, como era um adjetivo, né? Se referia ao modo, passou a se referir ao próprio agente, né? Daí a gente tem aí o surgimento, né, do próprio técnico, né, da pessoa, né? Então essa qualidade passou para o homem, né? E dessa forma, como Vieira nos traz, a substantivação da técnica acabou esquecendo este caráter originário, que era de adjetivo. E uma vez entificado, uma vez substantivado, até porque depois essa ideia de técnica que estava no agente, no produtor, né, acaba ganhando uma liberdade, ou seja, há uma criação de um ente que está fora do próprio homem, né, é um outro ente. Isso acaba gerando qualificações equivocadas à própria técnica. Então, no início, a técnica era uma qualidade de algo, né? E depois, né, ela passou a ser qualificada, ou seja, passaram a ser utilizados, né, adjetivos para o conceito de técnica, porque ele passou a ser
considerado como um substantivo, né? Um ente. E claro, pessoal, há sempre algo por trás disso, né? Porque é importante substantivar, né, a técnica, não apenas substantivar, mas criar um ente diferenciado do homem, né? Porque depois de técnica ser utilizado como adjetivo, né, essa qualidade passou para o homem. Daí a gente tem o surgimento do técnico, né? O homem, o técnico, né? Depois, a técnica é como se ela ganhasse uma liberdade, ela saísse desse agente produtor e virasse uma entidade, né? A técnica, um substantivo, a técnica. E o que há por trás disso, né? Dessa tentativa de torná-la independente do próprio agente? É justamente silenciar ou mesmo apagar, né, os verdadeiros beneficiários, né, da criação dessas técnicas ou da criação dessas máquinas. É como se não existisse um ser humano na condição de um agente, principalmente como se não houvesse grupos sociais com interesses diversos no processo tecnológico. É aí, pessoal, como Vieira muito bem diz, né, que está o caráter ideológico dessa substantivação da técnica. Substantivar a técnica é silenciar, né, ou mesmo apagar os verdadeiros interessados nessa técnica. E juntamente com isso, com essa substantivação, a gente vai ter outros aspectos que vão contribuir para a propagação dessa ideologia, né? A exaltação do presente, né? O presente é exaltado. De que forma? Com expressões como era tecnológica. Nós vivemos uma era tecnológica, né? A tecnologia de agora é superior às demais tecnologias, não importa que época for, né? A medicação, os medicamentos de hoje estão muito mais potentes, né? As pessoas vivem mais, né? Nós temos máquinas avançadíssimas, né, que desempenham funções antes desempenhadas apenas pelo homem. Então, o presente é o melhor de todos os tempos por conta da tecnologia. É por isso que Vieira diz que nessas sociedades divididas, né, os elementos dominantes sempre exaltam o presente. Por quê? É bastante simples, pessoal. Aqueles que estão no poder vão exaltar o presente, vão tentar mostrar que o presente, né, é o melhor de todos os tempos. Consequentemente, né, seria interessante manter o presente como está, né? Manter essas relações como elas estão. Por quê? Porque o presente está muito bom, né, com essas tecnologias, né? Então, as classes dominantes querem continuar dominando. Por isso que Vieira vai dizer: há um disfarçável conteúdo ideológico nessa atitude, né, de exaltar o presente. Exaltar o presente é justamente esquecer o aspecto histórico. É como se a tecnologia de hoje, né, não fosse o resultado de um processo de acumulação de conhecimentos. E como nós estamos no melhor dos tempos, né, proporcionado por esta era tecnológica, o nosso futuro deixa de ser ameaçador. Muito pelo contrário, né? Se há esse discurso de que o presente é o melhor de todos os tempos, né, passa-se aqui uma perspectiva de que o futuro vai ser melhor ainda, né, com a tecnologia muito mais avançada. E nesse tipo de discurso, né, que obviamente traz esse caráter ideológico, em nenhum momento nós temos referências às transformações sociais e políticas. O que nós temos por meio desse endeusamento tecnológico é justamente o fortalecimento dos interesses dos criadores do saber atual. E quais são esses interesses? A gente cita apenas um: manter essa situação de exclusão social e expoliação econômica. E uma das formas de manter essa ideologização, né, é, como Vieira nos diz, excluir
do filósofo a discussão sobre tecnologia. Por quê? Porque o filósofo estaria apenas no mundo das ideias, né? No mundo da argumentação, né? Ele não seria visto como alguém que soubesse fazer alguma coisa. Então, é como se propagasse um discurso, né, de que o filósofo não teria capacidade, não teria legitimidade para falar sobre tecnologia. E não apenas os filósofos, né? As ideologizações da tecnologia têm como uma de suas principais consequências incapacitar para a compreensão da técnica. E chegando agora às considerações finais, né? Mais uma vez a gente destaca aqui que não foi muito discutido, né? Não foi muito abordada esta relação dos conceitos analisados por Vieira Pinto com a pedagogia, né? A gente pode sim fazer relações, né? Mas isso não ficou muito explícito no texto, né? Relação com a própria pedagogia. Quando a gente fala pedagogia, a gente está fazendo referência à ciência da educação, ok? E como nós vimos aqui, houve esse objetivo de prover o campo pedagógico com conceitos, né, advindos aí de Vieira Pinto, né, para essa análise crítica da questão da tecnologia. E claro, ao se utilizar das pesquisas de Vieira Pinto sobre tecnologia, nós já temos aí um próprio posicionamento do autor, né, traz a perspectiva da antropologia cultural. Nós temos aqui a defesa da técnica como objeto de reflexão filosófica. Então, sim, os filósofos podem sim falar sobre a técnica. Consequentemente, estarão presentes nessa tecnologia, né, entendida aqui como ciência da técnica. E é importante destacar que, apesar de esses conceitos, né, de haver a defesa de se utilizar as pesquisas realizadas por Vieira no universo aqui da educação, é importante ver que há um perigo, né, de se copiar esses modelos, modelos do campo industrial na educação. Então, deve-se haver aqui uma abordagem crítica nessa transposição, né, de conceitos. Então, há um perigo, mas deve haver uma transposição que seja crítica. Até porque a lógica da indústria nem sempre vai ser a mesma lógica da educação, ok? Outra defesa que nós encontramos aqui é considerar a tecnologia como relacionada à realidade. Quando a gente tem aí o tecnocentrismo, né, essa ideologização da tecnologia, que consequentemente acaba gerando uma visão deturpada da realidade, a realidade ela começa a ser vista aos olhos, né, da racionalidade técnica, a gente acaba se desligando desta realidade, ok? Então, nós temos o problema dessas ideologizações da tecnologia, que é justamente o que nós abordamos aqui, dessa absolutização da poiesis, né, o tecnocentrismo. Então, isso traz uma visão desligada da realidade. Há, obviamente, aqui, aí nós vimos a defesa de uma epistemologia da técnica, né? A consolidação de uma ciência esta que vai estudar a técnica. E justamente com esta ciência a gente vai ter um conhecimento mais aprofundado sobre este tema, né? Sobre este objeto de estudos, e não um conhecimento fragmentado que começa a ser abordado por diversas áreas, né? Sem haver este aprofundamento. Então, com essa ciência haverá este aprofundamento, mas nessa perspectiva crítica, tá, ok? Perspectiva crítica. E, infelizmente, a pouca abordagem da tecnologia, né, na educação brasileira. E quando há abordagem da tecnologia, é como se fosse algo desprendido da realidade, dessas questões políticas, sociais, né? É como se a máquina, a técnica fossem abordadas em si mesmas, né? Desligadas
da realidade. Até porque, pessoal, seguindo-se aqui o princípio da totalidade, né, que está presente aí no materialismo histórico, né, tudo está interligado. A gente deve fazer essas relações entre os elementos. A partir do momento que eu estudo algo desligado da realidade e principalmente sem considerar as condições materiais que possibilitam o surgimento desse objeto de estudos, né? Consequentemente, eu vou ter uma visão deturpada deste objeto. Mais importante do que estudar a técnica em si, né, ou mesmo a máquina em si, é estudar as condições materiais que proporcionaram o surgimento dessa técnica ou dessa máquina. E estudar essas condições é considerar a realidade, né, em seu aspecto histórico material. Nós finalizamos aqui a análise deste texto, bastante interessante, né? Vale lembrar o módulo no qual nós fazemos análise dos capítulos da obra O Conceito de Tecnologia, de Vieira, né? São 2 volumes bastante extensos, mais de 1000 páginas, né, de análises, e claro, o estudo desta obra vai nos trazer aqui um conhecimento mais aprofundado, né, sobre o que é discutido neste artigo, ok? Então é isso, pessoal. Bons estudos a todos. Muito obrigado pelas contribuições que nós estamos tendo, né, com as observações de vocês, e até a próxima.